Operação Guardiões dos Rios é um projeto financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência que visa promover a participação ativa da comunidade através da capacitação e sensibilização de crianças, jovens e idosos integrados em contextos sociais desfavorecidos para a valorização das linhas de água e preservação dos ecossistemas de ribeirinhos. A Operação Guardiões dos Rios tem como objetivo o restauro ecológico das linhas de água alvo de intervenção e neste caso eu quero dizer que é a margem direita do Rio Douro entre a Ribeira da Abade e Gramido, o Parque Urbano da Axeira e também a zona do Rio Sousa, junto a uma área que é um hotspot de biodiversidade, que são os Moinhos de Janci. O município de Gondomar restaurou ou recuperou a antiga profissão do guarda-rios e contratualizou uma equipa constituída por um vigilante dos rios e 2 sapadores. Como complemento, a Operação Guardiões dos Rios tem um conjunto de mais 7 ações. Estas ações visam aliar a conservação da natureza às áreas temáticas da música, do teatro, das artes e por isso foram feitas parcerias com entidades locais no sentido de operacionalizar esta ação no terreno, como também com os nossos agrupamentos escolares, com as entidades religiosas, com os escoteiros, portanto no sentido de toda esta comunidade ter um processo mais interventivo e mais proativo. Vamos experimentar, vamos fazer direto. Faz sentido as soluções e a parte da sustentabilidade. Alguns dos projetos que poderia referir a este nível são o Escolas Rios Mais, o projeto Rios de Mudança direcionados a senhoras com mais de 50 anos fora da vida ativa, a realização de um mural colaborativo. Temos também o projeto da valorização ecológica do Rio Sousa, executado no terreno em parceria com a APRISOF, Associação de Proteção dos Rios Sousa e Ferreira. Os ecossistemas ripícolas são ecossistemas de transição entre os ecossistemas terrestres e os ecossistemas ribeirinhos. Em boas condições formam corredores ecológicos que servem de abrigo à imensa biodiversidade. Uma das suas maiores importâncias que muita gente não vê tem a ver com a barreira que fornecem a alguns poluentes que vêm do ecossistema terrestre para o ecossistema ribeirinho. Formam também, com a ajuda das raízes, sustento para o solo, o que previne a erosão do mesmo. Outra função muito importante da galeria ripícola é o ensombramento dos rios. Ao fazer sombra sobre o rio, a temperatura da água diminui, o que aumenta a concentração de oxigênio, essencial para as espécies que existem nas ribeiras e nos rios. Estes ecossistemas encontram-se em extremo perigo, muito devido à agricultura intensiva, à urbanização, à construção de barreiras nos próprios ecossistemas aquáticos. Outros problemas incluem a existência de espécies exóticas invasoras, como é o caso da acácia, em certas ocasiões também o eucalipto. As espécies exóticas invasoras são espécies que se encontram de forma natural fora do território português, que foram introduzidas, ora de forma voluntária ou de forma involuntária, e que encontraram no território português formas rápidas de se desenvolverem e de se propagarem que competem com as espécies nativas e que não dão qualquer tipo de forma de regeneração às espécies nativas.
Outro problema passa pela degradação dos solos, a resistência ao fogo, por exemplo, como é o caso da acácia, e que tem uma capacidade de se regenerar após um fogo muito mais rápido que as nossas espécies. A Apisof tem estado a desenvolver atividades no âmbito da requalificação deste tipo de ecossistemas, os ecossistemas da galeria ripícola, em que fazemos o controlo de espécies invasoras, como é o caso da erva da fortuna, a Tradescantia fluminensis. Espécies invasoras também? Realizamos também algumas caminhadas interpretativas e a atividade das borboletas noturnas. Para destacar algumas espécies que existem nos ecossistemas ribeirinhos, mencionar a lontra como os grandes predadores destes ecossistemas, a rã ibérica e a salamandra lusitânica, no caso dos anfíbios, como espécies também endémicas da Península Ibérica. No caso das plantas, que muitas vezes são subvalorizadas, o amieiro, o freixo, alguns exemplos de salgueiros. O desafio que deixo aos jovens é que se constituam guardiões dos rios, que se inscrevam junto do município de Gondomar, no Centro de Educação Ambiental da Quinta do Passal, no sentido de trabalhar diretamente a interligação com o município no restauro ecológico das nossas massas de água do concelho. Quer seja dentro da área de intervenção da Operação Guardiões dos Rios, quer seja nas outras linhas de água que não foram abrangidas por este projeto.